Oi galera, tudo bem? Meu nome é Larissa. Na aula 9 de hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares. Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Primeiro, praticando exercício 1 da página 248, exercícios 3 e 6 da página 249 e exercício 3 da página 251. Lembrando que eu indiquei esses exercícios para vocês fazerem na aula anterior. Então, vou corrigir agora. Primeiro exercício. Classifique o sistema linear x mais 2y igual a 1, 4x mais 4y igual a 0, em possível e determinado, que é SPD, possível e indeterminado, que é SI, ou impossível. Gente, para classificar esse sistema, eu não preciso resolver todo o sistema. Eu posso usar aqui a regra de Cramer. Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro passo, você vai calcular o seu determinante principal. Se o determinante principal for diferente de zero, significa que esse sistema ele é SPD, sistema possível e determinado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o sistema aqui, que é calculando o determinante principal. Lógico, se vocês quiserem calcular aqui esse sistema por um outro método, dá. Por que a gente pode fazer por outro método? Porque é um sistema com duas equações e duas incógnitas. Existem vários métodos aqui para calcular. Ou ainda a gente pode usar Cramer. Nesse caso, eu vou usar a regra de Cramer porque eu não preciso achar a solução caso ela exista. Eu quero só classificar esse sistema. Então, primeiro, eu tenho nesse caso que o determinante principal vai ser igual a 1, 4, 2, 8. Então, só peguei e estou montando aqui a minha matriz incompleta. Peguei os coeficientes do x, 1, 4, e os coeficientes de y, 2, 8. Gente, cálculo desse determinante é fácil, é só a gente multiplicar os elementos aqui das duas diagonais. Nesse caso, nós vamos ter 1 vezes 8, que é 8. Agora, 2 vezes 4, 8. Porém, eu troco o sinal, fica menos. 8 com menos 8 dá 0. Gente, se esse resultado deu 0, o que isso significa? Ou o meu sistema é impossível, ou ele é possível e indeterminado. Se esse cálculo fosse diferente de 0, não precisava continuar porque seria um sistema possível e determinado. Como eu encontrei determinante igual a 0, eu vou calcular o determinante em relação à incógnita x, tá? Se esse resultado for 0, eu tenho que calcular o determinante em relação à incógnita y. Agora, se a gente calcular o determinante em relação à incógnita x e esse resultado for diferente de 0, indica que esse sistema é impossível, tá? Então, vamos calcular. Só vou voltar no sistema para a gente ver ali. Primeiro, então, ΔX, determinante em relação a x. Na coluna do x, eu vou trocar pelos termos independentes. Então, na coluna do x, eu coloco 1, 0. 2, 8. Então, só coloquei aqui na coluna do x, 1, 0, que são os valores do termo independente, e 2, 8. Nesse caso, calculando o determinante, gente, nós temos que dx é igual a 8, 0 vezes 2, 0. Não precisa colocar ali. Gente, primeiro determinante principal eu encontrei 0, agora eu encontrei 8. O que isso significa? Que esse sistema ele é impossível. Ele é um sistema impossível SI, porque quando você tem delta igual a 0 e ΔX diferente de 0, ΔY diferente de 0 e ΔZ diferente de 0, o seu sistema é impossível, tá?
Se a gente fosse tentar calcular por um outro método, nós chegaríamos aqui num absurdo. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Ache os valores de A para que o sistema homogêneo x mais y mais z igual a zero, x menos y mais z igual a zero, ax mais 2y menos z igual a zero, admita solução diferente da trivial. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo de um sistema homogêneo. O que eu quero? Eu quero encontrar o valor de A, ou os valores de A, para que esse sistema tenha uma solução diferente de zero, tá? Então, o que eu tenho que calcular nesse caso? Para que esse sistema tenha uma solução diferente de zero, basta a gente calcular esse determinante diferente de zero. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Porque a gente sabe que, sendo igual a zero, a solução é trivial. Então, o determinante principal eu vou calcular como diferente de zero. Vou colocar aqui os coeficientes do meu sistema, tá? Daí eu já passo para a gente resolver. Então, esse resultado tem que ser diferente de zero. Nós vamos ter 1, 1A. Então, 1, 1A. 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. 1A menos 1. 1A menos 1. Diferente de zero. Então, conferindo. 1, 1A. 1 menos 1, 2. 1A menos 1. Beleza. Vou arrumar esse A que está esquisito. Gente, para calcular aqui, vou usar novamente a regra de Sarri. Vocês vão enjoar aqui da regra de Sarri, né? Determinante de ordem 3, a gente sempre calcula por essa regra porque é mais fácil. Eu, particularmente, acho mais fácil, tá? Vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Então, eu tenho 1, 1A, 1 menos 1, 2. Beleza? Multiplicando, nós vamos ter menos com menos mais, então fica mais 1. Agora, A vezes A é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Aqui nós vamos ter mais 2. Beleza. Multipliquei em relação à diagonal principal, vou multiplicar em relação à diagonal secundária. Nesse caso, ficaria menos A, porém eu troco o sinal, fica mais. Observem que a gente, em relação à diagonal secundária, sempre troca o sinal. Quando eu multipliquei aqui em relação à diagonal principal, eu fiz regra de sinal aqui, porque a gente tem que fazer a regra na multiplicação. Aqui não tinha regra, só repetir. Aqui também não tinha regra. Agora, nesse caso, em relação à diagonal secundária, quando a gente faz esse produto, tem que trocar o sinal, tá? Então, por isso que ficou mais A. Continuando. Gente, nós teríamos aqui 2 vezes A, 2A, porém eu troco o sinal, fica menos 2A. E aqui, gente, menos 1 vezes 1 fica menos 1. Porém, a gente troca o sinal, então fica mais 1. Isso vai ser diferente de zero. Beleza? Então, esse resultado é diferente de zero. Então, vou repetir. Peguei os valores da minha matriz incompleta, repeti. Estou calculando aqui o meu determinante principal, que é dessa matriz incompleta. Estou utilizando aqui a regra de Sarri, beleza? Isso tem que ser diferente de zero, porque eu quero uma solução diferente da trivial. Nesse caso, gente, eu tenho A ao quadrado, menos 2A somado com A fica menos A. 1 mais 1, 2, com 2, 4. Diferente de zero.
Galera, cheguei numa equação de segundo grau, eu vou usar o quê? Bhaskara ou, quando possível, soma e produto. Por que eu não vou calcular por soma e produto aqui? Porque olhando para essa equação, eu já sei que ela não tem uma solução real, tá? Então, essa equação ela não vai ter uma solução real. Vocês vão ver por quê. Vou calcular delta, tá? Usando lá a fórmula de Bhaskara. Delta em relação à fórmula de Bhaskara é b² menos 4ac. Então, nesse caso, delta vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1 vezes c, que é 4. Então, nós temos que delta vai ser igual a 1 menos 16, que é menos 15. Gente, como eu não encontrei uma solução real, nós temos que a solução vai ser trivial para qualquer valor real, tá? De A. Então, para qualquer valor de real de A, nós vamos ter que a solução vai ser diferente da trivial. Eu tenho isso por quê? Porque eu não consigo encontrar aqui uma solução real para A. Quando eu calculei esse determinante, deu um número negativo, tá? O determinante não. Quando eu calculei o delta, deu um número negativo, menos 15. Então, não tem solução real essa equação. Então, para qualquer valor aqui, nós vamos ter que esse sistema vai ter uma solução diferente da trivial, para qualquer valor de A real, beleza? Porque a gente não conseguiu achar dois valores para A, porque essa equação não tem solução. Então, é válido para qualquer solução real. Vamos para o próximo exemplo. Qual o valor de M para que o sistema tenha solução única? Então, eu quero achar qual é o valor de M que faz com que o sistema tenha solução única. Gente, um sistema possui uma única solução quando o determinante principal for diferente de zero. Então, o que eu vou calcular? Determinante principal diferente de zero. Para calcular o determinante principal, eu vou pegar ali vou montar a minha matriz incompleta. Então, nesse caso, a minha matriz incompleta fica M4, 3, menos 1. Esse resultado tem que ser diferente de zero. Aqui é um cálculo de determinante simples, né? Porque é uma matriz, é um sistema 2×2, então eu tenho uma matriz 2×2. Para calcular aqui, pessoal, é só multiplicar os elementos das diagonais. Então, M vezes menos 1, menos M. 4 vezes 3, 12. Seria mais 12, porém eu troco o sinal, fica menos 12. Diferente de zero, porque quando o determinante principal for um número diferente de zero, esse sistema é SPD. Isso significa que ele tem uma única solução. Passando 12 para o outro lado, nós temos que menos M é diferente de 12. A letra não pode ficar negativa, então a gente vai multiplicar por menos 1. Nós vamos ter, nesse caso, que M vai ser diferente de menos 12. Para qualquer valor de M diferente de menos 12, esse sistema vai ser possível e determinado. Alternativa correta, letra C. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu vou indicar aqui alguns exercícios para vocês praticarem, tá? Então, praticando, exercício 2 e 5 da página 249, desenvolvendo habilidades, exercícios 6, 9 e 10 da página 250. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.